A Copa do Mundo já teve 22 finais e hoje vamos relembrar todas elas. Rápido, direto e sem pular nenhuma. 1930, Estádio Centenário, Montevidéu. A primeira Copa do Mundo da história e a primeira final foi um clássico do Rio da Prata. O Uruguai, anfitrião, saiu na frente com um gol de Dourado, mas a Argentina virou com Peusel e Stabile. No segundo tempo, o Uruguai foi outro time. Gols de Cea, Iriarte e Héctor Castro selaram o 4-2, e assim o Uruguai se tornou o primeiro campeão mundial da história. Em 1934, em Roma, a Copa do Mundo foi para a Europa. Mussolini queria a Itália campeã, e conseguiu, mas com dificuldade. A Tchecoslováquia abriu o placar na final, e os italianos viraram com 2 gols nos minutos finais. Itália, campeã em casa, com tudo o que isso implicava naquela época. 1938, em Paris, 4 anos depois, a Itália voltou a uma final e voltou a vencer. Desta vez contra a Hungria. 4-2 foi o resultado. Os Azzurri foram o primeiro país a vencer Copas do Mundo consecutivas. E até hoje Vittorio Pozzo é o único técnico a alcançar esse feito. 1950 no Maracanã, no Rio de Janeiro, não foi uma final no formato clássico, mas sim o último jogo de uma fase final. Porém decidia o campeão e o Brasil, diante de 200 mil pessoas no Maracanã, perdeu. O Uruguai precisava vencer e o Brasil só empatar. Friaca abriu o placar para os donos da casa, mas Schiaffino e Tilla viraram no Maracanaço uma das derrotas mais dolorosas do esporte. O Uruguai conquistou seu segundo título no futebol. 1954. Alemanha 3, Hungria 2. Em Berna, a Hungria chegou à final invicta em 33 jogos, era o melhor time do mundo, goleou a Alemanha por 8-3 na fase de grupos. Abriu 2-0 na final aos 8 minutos, mas mesmo assim perdeu. A Alemanha empatou antes do intervalo, e Helmut Rahn marcou o 3-2 definitivo, o milagre de Berna. O título mais inesperado da história das Copas do Mundo, e a primeira estrela alemã. 1958 em Estocolmo. O Brasil viajou para a Suécia e não deixou dúvidas. Pelé, com 17 anos, fez 2 gols na final. Os anfitriões não seguraram a seleção canarinho. 5-2 primeiro Mundial do Brasil e início de uma era. 1962. Brasil 3, Tchecoslováquia 1. Em Santiago do Chile, Pelé se machucou no segundo jogo e não pôde jogar mais, mas o Brasil tinha Garrincha, que assumiu a liderança e não largou mais. Na final, a Tchecoslováquia saiu na frente com Mazops, mas os brasileiros viraram com Amarildo, Zito e Babá. Brasil bicampeão, com ou sem Pelé. 1996, em Wembley. Londres. Os inventores do futebol venceram seu único mundial em casa. A final contra a Alemanha foi para a prorrogação após o 2-2, e então surgiu o gol mais polêmico da história do torneio. O chute de Geoff Hurst bateu no travessão e caiu em cima da linha. Dentro, fora, o árbitro disse que foi dentro, a Alemanha sempre disse que foi fora. Hurst completou o hat-trick e a Inglaterra venceu por 4-2, seu único título até hoje. 1970 na Cidade do México. O melhor Brasil da história enfrentou uma Itália defensiva e difícil de ser batida. Pelé marcou de cabeça, Boninsegna empatou. No segundo tempo, o Brasil foi imparável. Gerson, Jairzinho e o golaço de Carlos Alberto definiram o placar final de 4-1. O Brasil ganhou seu terceiro Mundial e ficou com a taça Jules Rimet para sempre. 1974 em Munique. A laranja mecânica de Johan Cruyff chegou à final jogando o melhor futebol do torneio. Cruyff já havia conquistado um pênalti. Neskens marcou 1-0 para a Holanda, mas a Alemanha reagiu. Breitner empatou de pênalti e Gerd Müller fez o 2-1 antes do intervalo. O segundo tempo foi de controle alemão. A Holanda, que merecia vencer, saiu de mãos vazias. A Alemanha, sua segunda estrela. 1978, em Buenos Aires. A Holanda voltou a uma final, desta vez sem Cruyff. A Argentina, em casa, abriu o placar com Kempes no primeiro tempo, mas Naninga empatou a 7 minutos do fim. Hensenbrink quase fez 2-1 no último segundo, mas a bola acertou a trave. Na prorrogação, Kempes marcou de novo e Bertone definiu. 3-1. A Argentina venceu seu primeiro Mundial sob a sombra política da ditadura de Videla e o povo comemorou nas ruas. Itália 3, Alemanha 1. Em Madrid, a Itália chegou à final no Bernabéu após um início horrível no torneio, mas Paolo Rossi acelerou no momento certo. Cabrini perdeu um pênalti na final antes do intervalo. Rossi fez o primeiro gol no segundo tempo e Tardelli fez o 2-0 com uma comemoração que ficou para sempre na história. Altobelli fez o terceiro e Breiner descontou nos minutos finais. Itália, tricampeã do mundo. Rossi, artilheiro do torneio. 1986, a Copa do Mundo de Maradona. E a final também foi dele, mesmo sem marcar o gol decisivo. A Argentina abriu 2-0 com Braun e Valdano, mas a Alemanha empatou com Rummenigge e Boller. A 7 minutos do fim, Maradona fez o passe decisivo para Burruchaga. E com o melhor jogador do mundo como capitão, a Albiceleste levantou sua segunda Copa do Mundo.
1990. Em Roma, a revanche 4 anos depois foi marcada pela final mais feia das Copas. A Argentina jogou sem Canija e terminou com 10 jogadores. A 5 minutos do fim, Böhler foi derrubado na área. Pênalti. Ele marcou. E a Argentina não pôde fazer nada. Matheus levantou a taça e a Alemanha se sagrou tricampeã. 1994, Brasil versus Itália. Pasadena, Califórnia, a primeira final de Copa do Mundo, sem gols em 90 minutos, nem na prorrogação os gols apareceram. Brasil e Itália disputaram o título nos pênaltis. A Itália errou 3, o último foi de Roberto Baggio, que mandou por cima. O Brasil conquistou seu 4º Mundial sem marcar na final. Romário e Bebeto, os 2 melhores do torneio, comemoraram sem ter marcado naquele dia. 1998 em Paris. Ronaldo chegou à final com um quadro médico não esclarecido. Convulsões horas antes da partida. A França contava com o inspirado Zidane, que marcou 2 gols de cabeça no primeiro tempo e eliminou o Brasil. Petit selou o 3-0 no segundo tempo e a França se sagrou campeã do mundo pela primeira vez. Em casa com seu povo. 2002 em Yokohama, Japão. Ronaldo superou lesões e foi o herói da Coreia-Japão. Na final, um erro do goleiro Kahn resultou no primeiro gol. A 10 minutos do fim, Ronaldo marcou o segundo com um chute preciso. Brasil pentacampeão. Ronaldo, artilheiro do torneio com 8 gols, a redenção de um jogador que 4 anos antes chegou a uma final em condições inexplicáveis. 2006 em Berlim. Zidane chegou à sua última final e começou marcando um pênalti à La Panenka. Materazzi empatou de cabeça. O jogo não teve mais gols, mas marcou o momento mais surreal das finais. Na prorrogação, Zidane deu uma cabeçada em Materazzi e foi expulso. Nos pênaltis, Trezeguet acertou o travessão e Grosso fez o gol decisivo. 4ª estrela. 2010 em Joanesburgo. Espanha e Holanda na final. Os 2 melhores times do torneio. E uma final duríssima. A Holanda atuou no limite das regras, ultrapassando-as várias vezes. De Jong acertou Xavi Alonso no peito com um chute. Casillas salvou a Espanha ao defender Robben aos 60. Sem gols após 90 minutos, prorrogação. Aos 116 minutos, Iniesta marca o gol mais comemorado. Espanha campeã do mundo pela primeira e única vez em sua história. 2014. Alemanha 1, Argentina 0, no Rio de Janeiro. A terceira final entre essas duas seleções. Um jogo equilibrado, tenso, sem muitas chances claras. Higuaín perdeu um gol feito no primeiro tempo. Na prorrogação, aos 113 minutos, Mario Götze dominou no peito e marcou com a perna esquerda. 1-0. O gol que deu à Alemanha sua 4ª estrela, o primeiro país europeu a ser campeão 4 vezes. E o mesmo torneio em que a Alemanha fez 7-1 no Brasil. 2018, França 4. Croácia 2, em Moscou. A Croácia chegou à sua primeira final da história e começou da pior maneira possível. Mandzukic fez um gol contra aos 18 minutos. Foi o primeiro autogol da história de uma final de Copa do Mundo. Perisic empatou antes do intervalo, mas o VAR marcou pênalti por mão dele. Griezmann converteu e o placar ficou 2-1 no intervalos. No segundo tempo, Pogba e Mbappé decidiram o jogo. Mandzukic descontou, mas não foi suficiente. França, bicampeã. E Mbappé, aos 19 anos, marcou um gol em uma final de Copa do Mundo. 2022 Argentina contra a França. Lusail, Catar. A melhor final da história do futebol. E não é exagero. Messi de pênalti, Di Maria fez o segundo. A França não existia, e então Mbappé entrou para a história. 2 gols em 97 segundos, pênalti, voleio. Empatou o jogo em 2-2 e forçou a prorrogação. Messi marcou o terceiro, e Mbappé empatou de novo com outro pênalti. Hat-trick. Nos pênaltis, Diego Martínez defendeu o de Coman e Montiel marcou o decisivo. Argentina tricampeã. A próxima Copa do Mundo é em 2026, e a história continuará sendo escrita. Se você gostou deste vídeo, tem que ver este outro que estou deixando aqui na tela. Tenho certeza de que vai gostar.